vamos começar um grupo de oração. Oh, maravilha. Só de jovem, né? Porque às vezes não vai saber tocar isso. Brincadeira, não foi não. Mas vamos começar um grupo de oração. Vamos começar um grupo de oração. E aí nós começamos um grupo de oração. Fomos lá pedindo a Padre Tony, pode começar, né? Claro, eu Que apoio. maravilha. Pode começar. Aí o grupo já teve essa abertura, né? Sim, o Padre Tony foi muito aberto nessa época. E aí tinha o grupo dos adultos, aí falamos com o tio Geraldo, que ele é coordenador do local. E aí tinha um grupo dos adultos nos domingos às 15 horas, a gente tocava. Aí ele, até me lembro como hoje, ele disse, olha, vocês não vão deixar de tocar aqui no grupo. Eu falei, não. Aí outro dia a gente, então, você não vai deixar, não vai atrapalhar. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Agora, cuidado como vai começar, porque tem não sei o quê. Enfim, a gente começou, aí tem umas histórias bem interessantes, uns erros que a gente cometeu, mas não vai para hoje, não. Mas é coisa de jovem, né? De começar a oração em línguas e achar que Deus cura tudo, e achar aquela loucura, né? Deus sempre foi muito carinhoso comigo, eu acho que eu sempre tenho muito que agradecer. Sempre tive muito um termômetro no coração. Opa, isso aí tá meio estranho. Isso aí não é de Deus, não. Isso é humano. Então a gente vai controlando, né? Claro que dentro, a gente sabe... Eu tô falando isso porque dentro da renovação animática, no início, principalmente, teve muito exagero. Muita gente profetizando coisa que não tinha. Aí rezava na cabeça dos outros e começava a dizer... É por isso que muitos irmãos hoje, que são tradicionalistas dentro da igreja, começam a criticar, ou falam que não acredita, ou diz que oração em língua não existe, é porque nunca realmente se entregou, talvez, a uma vontade profunda do coração. É uma experiência verdadeira, né? É uma experiência que eu comparo a experiência de um doido chamado Davi, que dançou nu na frente do Senhor, na Arca da Aliança. Sim. Só tem essa experiência. Se alguém for dizer para mim que abriu uma porta, que a esposa do cara abriu a porta, viu Davi nu, diante da Arca da Aliança dançando. Foi o que ela disse. Você está doido? Ela fez, fecha a porta que é eu e Deus. Eu estou falando mais ou menos assim. Não tem explicação. Então, não estou dizendo para ninguém dançar nu na frente do sacrário, não, viu, gente? Pelo amor de Jesus. Eu estou só colocando assim. É uma coisa que é uma experiência muito íntima. Sim. É aquela coisa que a gente está sozinho no banheiro e começa a cantar umas coisas assim. Sim. Você, né? E Deus, né? É você e Deus. Lá. O saudoso Dom Henrique Soares, falecido, né, agora, infelizmente por causa da Covid, ele tinha uma coisa muito interessante de dizer dos doidinhos, né, dessa moção do Espírito, que as coisas do Espírito é bagunçada. Ele tem um... Bagunçado. Ele diz, bagunçado, ele diz essa palavra. As coisas do Espírito Santo, pneuma, ele fala muito assim, tem até no YouTube, quem quiser escutar essa colocação dele, ele está falando sobre as novas comunidades. Aí você acha lá no YouTube Dom Henrique Soares ou no Instagram do Henrique Soares. O que eu vou dizer agora. Aí pode dizer que é mentira minha, né? Então, a vida no Espírito é bagunçada. Né? A igreja, né? Os dons hierárquicos, a hierarquia da igreja, vem e arruma. O magistério da igreja arruma. Porque a vida no Espírito é uma vida que vai adquirindo experiência, vai passando experiência, e ali no convívio, na praxis, que é a experiência, os bispos vão corrigindo isso aqui é de Deus, aqui não é de Deus, os padres da igreja. Então, muita coisa hoje que a gente talvez esteja vivendo, às vezes falta um pouco há muito preguiça, às vezes, das pessoas irem na história da igreja. Thalita é historiadora. Né? Eu converso muito com ela essas coisas assim, né? E acho que falta muita, vontade. Nisso aí eu confesso, irmão, que eu acho que porque eu sou muito medroso, porque a gente está falando de coisa de Deus e do Senhor, e eu sempre tive muita curiosidade de ler, de pesquisar os documentos da igreja, de ver, e dizer assim, isso aqui está fora, aqui está dentro, isso aqui está fora, está aqui dentro. E conversar também, né? Hoje a gente tem a graça na comunidade mesmo de ter o Padre João Carlos hoje conosco, né? Consagrado da comunidade. Ele até é um senhor hoje. Né? E um amigo, um irmão, assim, eu queria que ele tivesse mais tempo. Não tem, porque é um homem a serviço da igreja. Comunidade de Antotários precisa estar a serviço da igreja. A gente não quer tirar ninguém da paróquia onde a gente está. Estou na paróquia do Ipsep. Entrou outro padre lá. A gente está em outras paróquias também. E em nenhum momento a gente quer tirar nenhum jovem da aliança nossa, dali do serviço da paróquia. Claro que os jovens de comunidade de vida, como Thalita é um deles, como tem a Belle, que eu amo demais, é a menina que é meu xodó hoje de juventude, né, que não gere ciúmes, mas de comunidade, assim, pelo histórico.
Porque é que a amizade em Deus você constrói caminhando, como eu estou falando de Cristina aqui nesse Sim. momento. Então, é uma amizade que eu tenho, gosto muito dela, mas hoje não está no meu ciclo de convívio, porque eu segui um caminho, não foi nada, apenas aliança. Me casei depois, né? E tudo mais, a vida vai mudando. Ela também se casou, Verdade, ela hoje está em outro projeto de igreja, mas ela continua na igreja, firme, Isso é o tocando. que E é o que importa, isso é o que importa. importa. Eu estou aqui, a gente se vê, de vez em quando a gente oi, tudo bom, como é que você está? Depois de, sei lá, quantos anos, 25 anos para quase mais de 30, quase 27 anos Muito atrás. tempo. Muito tempo. Né? Então, isso é uma bênção, isso. Né? E aí, nesse dia, a gente saímos de lá decididos a fundar o grupo de O oração grupo. e fundamos o grupo de oração. E teve uma adesão boa? Teve. O pessoal Aí, realmente- na época, aí chamamos o pessoal que era do JC, os que gostavam de cantar o galho seco numa árvore qualquer, a turma todinha. Eu disse que isso vai dar certo, não. Ela falou, É antiga essa vai. música, mas Aí, sabia aí, que era tão antiga, não. é Assim. antiga. Aí, ela disse, vai sim. Eu fiz, olha, eu sugiro a gente começar com... Vamos começar com o estudo bíblico. A gente começou com o estudo bíblico. Porque aí a gente já ia colocando, porque tinha irmão que não gostava disso, né? Que o pessoal, desde aquela época, eu sempre ia para a JC para paquerar com as boizinhas, né? E vice-versa, e tinha as trocas de parceria, né? Para não falar outras coisas. Então, sempre teve isso. E eu sei que é impossível você evitar essas coisas onde tem muito jovem, né? Tem paquera, né? Uhum. Então, nessa época, no grupo de oração, e aí a gente juntou um monte de amigos, e no dia 12 de abril de 1987, o grupo começou. Qual é Aí o já nome? como grupo. A gente não tinha nome no início, mas chamava COI, Círculo de Oração de Picé, porque existiam os círculos de oração. Tá. Era muito comum Era ter esse essa palavra de nomenclatura, né? círculo, círculos de oração. Entendi. Aí chamava, mas eu nunca gostei do nome. Né? Nesse dia, no primeiro dia, eu nem fui. Né? Porque eu tinha... Poxa, foi mesmo? Foi, porque marcou o primeiro dia e meu pai disse, não, a gente vai pra praia. Eu falei, pai, eu criei grupo de oração. Eita. Não, você vai pra praia. Eu tinha que obedecer, fui pra praia. Rapaz. No primeiro, Perdesse, foi. ó. Mas eu fui no segundo, né? E no segundo dia eu fui, já estava lá, e aí eu vi uma menina lá diferente. Olha Ana aí. Cláudia Cardoso, né? Estava no grupo de oração. Né? Eu estou falando que tinha paquerinha no EJC, mas no grupo de oração também tinha. O jovem ia pra paquerar quando vê, ué, quem é que... Então. Mas Por é isso que eu falei de propósito, mas pra poder aí falar agora. você tem que procurar no lugar certo, né, irmão? Né? Exatamente. Ali, né? Aí vi Procurar lá, é o lugar certo pra se Ana achar. Cláudia, eu tinha na época já meus 17 anos, 16 para 17 anos, ela tinha 20, né? Eu falei, rapaz, vai ser difícil. Né? Hoje não é, enfim, brincadeiras à parte, aí a conheci lá, o grupo de oração foi crescendo, né? Aí depois a gente começou a namorar. O grupo de oração começou com, acho que tinha 10 ou 13 jovens, mais ou menos assim. E aí depois eu assumi a coordenação depois de 2 ou 3 anos do grupo. O grupo era o grupo que mais tinha jovem aqui na região, na diocese. É Aí mesmo? chegou a ter 250 jovens. Caramba, A gente vocês fez- se reuniam onde? Que Aí, dá esse povo então, todinho? na capelinha, eu comecei a já dividir, porque vinha jovens de tudo quanto é canto. Né? Vinha jovens das paróquias vizinhas, vinha todo sábado à noite, era lotado. E aí, como tinha muitos jovens, eu subdividi aí o pessoal de caminhada. E nessa época a gente já começou a sonhar em ser comunidade. Ah, foi, né? Começamos a conversar. Só que a gente não sabia o que era Mas isso. 250 é muita gente. A gente falava de comunidade, mas não era o nome comunidade. Esse nome não existia. Quais que já tinham nessa época aí? Canção, Aí a gente já sabia, recebia, o pessoal do Shalom vinha, Shalom. Grão de Trigo, eu adorava as músicas. Aí tinha. Já tinha obra já? Shalom já. Na obra de Maria já Tinha tem não. 35 Obra anos, de né? Maria começou mais ou menos em 95, 96, por aí. Foi depois. Foi depois da gente. Então aqui praticamente tinha Boa Nova já tinha. Boa Nova. Bem no comecinho, só como casais. Lá E na a Rua Boa de Nova é Diego. mais antiga do que a obra, é? A Sabia Boa não. Nova é contemporânea. Acho que um pouquinho mais antiga. E é? É. Eu não sei o que... a obra de Maria fez 30 e poucos anos. 35, né? 35 agora. Menos... Dá quanto? Dá isso mesmo. Tá isso aí. 90... tá certo. É 90 e pouco. 90 é o que eu estou dizendo mesmo. Então, quando
Nessa época... Em 97, né? Gilberto, inclusive, não sei se ele vai lembrar disso, mas ele frequentava o grupo de oração do domingo à tarde, porque tinha muita gente. Dava 200 pessoas no grupo de oração. Porque a capelinha, como eu estou falando, ela dava 150 pessoas sentadas. Então, o grupo jovem, quando estava 250 jovens nessa época, ficava lotado e muitos jovens... Sabe que os jovens sentem de todo jeito, né? Sentem no chão. Ficava na porta. Agora, ia um bocado para paquerar também, né? E ficava lá fora. Eu reclamo. Não tem, não. Muita menina. Mas, assim, às vezes, muitos desses que vêm para paquerar, não, né? sim. Acaba... Sim. Inclusive acaba... quando a gente começou a ficar com muitos jovens, aí houve um ciumeira danado na paróquia na época. Teve um grupo que se reuniu do EJC lá contra a gente, o grupo contra o COI. Foi. Porque é o seguinte... Ciúme. Não é nem a questão de ciúme, eu entendi a preocupação da radicalidade. Porque a gente começou a não chamar palavrão. Eu sei que isso parece estranho que eu vou falar para um pessoal que está escutando, mas para quem está no mundo, e você dizer para um jovem que isso é pecado, é complicado. Uhum. Você dizer que você tem que aguardar o casamento para ter relações sexuais, para viver a castidade. Então, eu pregava muito sobre essas coisas. Né? E que, por exemplo, numa pregação que eu fiz uma vez, eu disse, olha, a gente é tão carnal, tão do mundo, que quando a gente leva uma topada, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é um palavrão feio. É verdade. Né? E por que, em vez de falar um palavrão, a gente não oferece isso a Deus? Veja que contexto eu estou falando. Aí na paróquia começou a rolar que, olha, é um absurdo tão grande, ele aliena tanto a juventude, né? Que até para levar uma topada a gente não pode chamar um palavrão, não. A gente tem que dizer louvado seja Deus. Veja. Era a reivindicação. Então. E aí começou a mandar. Então, eles começaram a mandar espiões para o grupo, né? E aí. E o pessoal levantava a mão e fazia, ô mestre. Aí me fazia a pergunta. Mestre? Mestre. Não, mas era eles na ridicularidade, né? Os infiltrados. Os infiltrados. Mas é que muitos dos infiltrados, o que aconteceu? Ficou no grupo. Começou a participar. Missão falhou. Falhou a missão. Então, tanto é que muita gente do EJC, que já estava dentro do grupo, aquele grupo dos 6, sabe o que é os 6, né? O pessoal que coordena o EJC. Aí, marcou uma reunião, me chamaram, olha, a gente quer revolucionar o EJC. Vamos tirar todas essas músicas, galhos secos, vamos botar essas músicas de Deus agora. Eu disse, rapaz, vocês vão mexer com muita gente. Depois mudaram tudo. Aí tiraram todas as músicas e botaram as músicas de Deus. Foi. Então, muitas músicas do Senhor, pelo menos isso foi a experiência que a gente teve. E o grupo cresceu muito.